Olá pessoal, Pedro aqui novamente, vocês pediram e óbvio que eu vou atendê-los. Hoje eu vou falar sobre TDAH na vida adulta, como identificar e quais são os principais mecanismos para você conseguir lidar com ele caso você realmente tenha esse transtorno do neurodesenvolvimento. Então vem comigo. Antes de mais nada, eu preciso falar algumas coisas, tá? TDAH tá muito em alta. Eu acho que se você clicou nesse vídeo e se você pediu para eu falar sobre isso, você já percebeu. Hoje, muitas pessoas famosas estão se sentindo confortáveis o suficiente para falar que tem TDAH. Isso é bom, isso é ruim. Por quê? Vamos lá. Gente, não é porque eu tenho uma dificuldade de me concentrar em alguma coisa. Não é porque eu sou uma pessoa esquecida. Não é porque eu sou uma pessoa que tem uma certa hiperatividade que eu necessariamente tenho TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Muitas vezes no consultório ou nas redes sociais eu me deparo com casos mais ou menos assim. Pedro, eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade para manter o foco, para estudar para um concurso, para me concentrar numa palestra, e eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH. Aí a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é a seguinte: como é que você era quando você era criança? E aí a pessoa fala: cara, eu era uma criança normal, eu era uma criança que não dava muito trabalho para os meus pais, que até gostava de estudar. Eu sinto que eu fiquei assim na minha fase adulta. Certamente essa pessoa não tem TDAH, gente. Por quê? Porque TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno que você nasce com ele. Eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, em que eu falo mais sobre o TDAH, né? O meu primeiro vídeo sobre esse tema. Não é algo que você adquire na fase adulta, como, por exemplo, um transtorno de humor. A depressão é algo que você pode adquirir. Um transtorno de ansiedade é algo que você pode adquirir. Tudo bem, existe uma predisposição genética para que as pessoas tenham algum tipo de transtorno de humor ou algum tipo de transtorno de ansiedade. Existe um componente hereditário, um componente genético, mesmo nesses outros transtornos. Mas no caso do TDAH, desde muito cedo as pessoas apresentam sintomas que trazem esse diagnóstico. Então não tem como você adquirir, beleza? Isso é o primeiro ponto, que já precisa ficar claro. Se você está com dificuldade de se concentrar, dificuldade de manter um foco, de ser disciplinado, existem vários motivos para isso. Você pode estar dormindo mal, né? Que hoje a boa parte da população brasileira e mundial tem privação de sono. É meio que surreal as pessoas quererem manter concentração por longo prazo, uma atenção concentrada e sustentada, se ela dormiu 4 ou 5 horas na noite anterior. Nós realmente precisamos ter um sono de qualidade para conseguir render bem no dia seguinte. Você pode estar com algum tipo de privação alimentar, você pode estar com uma dieta muito pobre, que está fazendo você não conseguir se concentrar. Você pode simplesmente estar não alimentando bem o seu cérebro, e eu já falei aqui em vídeos sobre atividades que podem estimular você cognitivamente, e você pode simplesmente estar num dia mal, você pode estar tendo dificuldades porque você está estudando sobre um tema que é muito entediante para você, que você não tem a menor aptidão ou a menor afinidade com aquilo ali, e isso está deixando você indisciplinado, isso está deixando você lento, isso está deixando você sem motivação para estudar aquele determinado assunto. Existe um outro motivo ainda que as pessoas não levam em consideração, que é a sobrecarga de atividades. As pessoas hoje elas querem ser hiperprodutivas, hiperfocadas. Elas querem passar de 6 a 7 horas estudando, trabalhando. Eu sei que isso é muito também consequência do mundo capitalista que a gente vive, que sempre está empurrando uma nova demanda, uma nova coisa para a gente fazer. E cara, não tem como. Às vezes você vai ter uma queda natural no seu nível de concentração. Dito isso, agora vamos falar sobre você que realmente tem TDAH, que não é modismo, não é nenhuma outra justificativa dessas que eu dei, que eu acabei de falar. Bom, se você realmente, assim como eu, tem um diagnóstico dado por um profissional de saúde mental, se você bate com todos os sintomas do TDAH, tudo certinho, tudo bonitinho, então como é que você lida com esse transtorno? Você está gostando desse conteúdo? Então eu peço que você se inscreva nesse canal e deixe seu like. E se não for pedir demais para você, eu peço que você também espalhe o canal Pedro Psicólogo para o máximo de pessoas possíveis. Coloque lá no grupo de WhatsApp da galera que curte psicologia, da galera que estuda psicologia, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito do conteúdo que a gente traz semana após semana nesse canal. Bom, existem estratégias comportamentais e existem
tratamentos medicamentosos. Falando sobre os tratamentos medicamentosos, existem os estimulantes cognitivos, né, os estimulantes cerebrais. Os dois mais conhecidos são o Venvanse e a Ritalina. Um tem um efeito mais prolongado, que é o caso do Venvanse, e o outro tem um efeito mais agudo, que é o caso da Ritalina. A Ritalina te dá aquele boom de foco, de concentração, mas o efeito também passa de forma mais rápida do que o Venvanse. Existem outras, tá, pessoal? Mas essas duas são as principais medicações para te ajudar a controlar o seu TDAH. Falando sobre questões comportamentais, existem algumas coisas que eu aplico na minha vida que fizeram total diferença. Quem convive comigo sabe que eu ainda tenho alguns problemas com TDAH, mas eu considero que o meu TDAH é razoavelmente manejado porque eu utilizo essas estratégias comportamentais que eu vou falar para vocês. A primeira delas é: anote absolutamente tudo. A agenda é importante para qualquer pessoa, mesmo que não tenha TDAH. Faz parte da organização de um adulto que é muito ocupado. Mas no caso de um adulto com TDAH, é algo assim indispensável, não dá para você simplesmente não anotar. Porque você vai esquecer, porque você vai marcar compromissos no mesmo horário, porque você vai ter dor de cabeça, você vai achar que você pode fazer tudo num mesmo dia e você não vai conseguir e vai ser um estresse muito grande. Essa é uma prática assim meio obsessiva que eu tenho. Minha noiva até brinca comigo, que diz que eu anoto tudo e tenho que dar check em tudo, mas eu só funciono assim. Se eu não tiver uma anotação diária, certamente eu vou me desorganizar todo, eu vou esquecer o horário do paciente. Não é uma questão opcional para você, meu querido e minha querida amiga que tem TDAH. Você precisa anotar seus compromissos. A segunda coisa extremamente importante é você dormir bem, porque algumas pessoas que não têm TDAH, elas têm uma diminuição de concentração, de atenção, quando elas dormem mal. No caso do TDAH, desregula tudo. É um caos. Você fica mais mal-humorado, porque o que muitas pessoas não sabem é que oscilação emocional também é uma característica de quem tem TDAH. Você vai oscilar muito mais se você dormir mal. A questão do sono, para nós que temos TDAH, é absolutamente fundamental também. A terceira coisa é a seguinte: pessoas que têm TDAH, elas são muito mais viciáveis, elas são muito mais propensas a se tornarem adictas, seja a álcool, a tabaco, a drogas. Então, você que tem uma diminuição natural de dopamina vai sempre estar buscando em outras coisas a dopamina que falta no seu cérebro. Você precisa ter muito cuidado com todo tipo de atividade recreativa que possa fazer com que você fique viciado, porque isso naturalmente vai atrapalhar a sua vida, vai transtornar a sua rotina, vai, enfim, ser um caos. Eu, via de regra, por exemplo, escolho atividades esportivas. Eu evito alguns jogos de videogame, sabe? Eu evito algumas substâncias que eu sei que se eu tomar eu posso me viciar, porque é natural. A gente precisa aceitar isso. Nós somos mais viciáveis do que qualquer outra pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado com as atividades que a gente escolhe fazer. Esse é o outro ponto que poucas pessoas falam sobre o TDAH na fase adulta. Se você, inclusive, já estiver viciado em algum tipo de atividade, como uso de redes sociais, videogame, pornografia, nicotina, álcool, é muito importante que você busque ajuda, porque sozinho dificilmente você vai conseguir superar esse vício. Por último, e não menos importante, é importante que você entenda que você tem um hiperfoco. E o hiperfoco, ele é o herói e o vilão ao mesmo tempo. Por quê? Porque um TDAH que está tratado, ele vai saber utilizar o hiperfoco ao seu favor. Ele vai, por exemplo, utilizar o hiperfoco para fazer uma atividade que ele goste muito e vai tornar aquela atividade um campo profissional. Não sei se você sabe, mas o Michael Phelps, ele tem TDAH diagnosticado também, e ele é o maior nadador de todos os tempos, o maior medalhista olímpico de todos os tempos na natação. Os treinadores falavam que ele usava muito mais tempo de treino do que qualquer outro nadador. Ele passava literalmente horas e horas e horas e horas e horas nadando e treinando na piscina, porque a natação era o hiperfoco dele. Ele pegou o hiperfoco dele e utilizou ao favor dele. Mas você tem que entender que o hiperfoco vai te impossibilitar muitas vezes de prestar atenção em coisas que você não goste. E se forçar pode ser desvantajoso para você. Pode ser que você realmente não se dê bem com determinadas atividades e tá tudo bem, sabe? Então você precisa planejar a sua vida de modo que o TDAH possa te ajudar e não te atrapalhar
tanto. Escolha atividades que você gosta, porque certamente você tem uma tendência a se tornar muito bom naquilo ali, porque não vai ser nem um pouco desgastante para você gastar horas prestando atenção naquilo ali, fazendo aquilo ali. Então, use o TDAH ao seu favor e se você tiver muita dificuldade para manejar, procure ajuda de um profissional de saúde mental. Eu recomendo que você primeiro vá a um psicólogo, porque o profissional da psicologia vai te ajudar a identificar se você de fato tem TDAH ou se o teu problema de concentração, o teu problema de atenção, a tua hiperatividade é decorrência de uma ansiedade ou decorrência de algum evento específico que está acontecendo na tua vida. Se, junto com o psicólogo, utilizando o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, for percebido que você tem TDAH, ele vai te encaminhar para um psiquiatra e aí você vai receber a medicação devida. É muito importante dizer que para pessoas que não têm TDAH, tomar estimulante cerebral não é bom. Preste bem atenção, é um erro. Existem pessoas, concurseiros principalmente, que querem passar horas a fio estudando para passar no concurso e tomam uma Ritalina, tomam um Venvanse, achando que isso vai melhorar o foco deles. Isso pode ter efeitos muito ruins para pessoas que já têm um nível de dopamina regular no cérebro e não tem o TDAH. Então, por favor, não faça isso com você mesmo. Não se automedique, principalmente se for uma medicação psicotrópica, uma medicação de saúde mental. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima semana.